Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de transferência de calor e massa do livro do Senjo, capítulo 3, exercício número 40. Vamos ao enunciado. Uma chapa de alumínio de 25 mm de espessura, K igual a 235 watts por metro Kelvin, é fixada a uma chapa de cobre com espessura de 10 mm. A chapa de cobre é aquecida eletricamente para dissipar o fluxo de calor uniforme de 5.300 watts por metro quadrado. A superfície superior da chapa de alumínio é exposta à transferência de calor por convecção em uma condição tal que o coeficiente de transferência de calor por convecção é 67 watts por metro quadrado Kelvin e a temperatura ambiente é 20 graus Celsius. Outras duas superfícies das chapas fixadas são isoladas como calor que só se dissipa através da superfície superior da chapa de alumínio. Considerando que a superfície da chapa de cobre, que é fixada à chapa de alumínio, tem temperatura de 100 graus Celsius, determine a condutância térmica de contato da interface alumínio-cobre. Bom, vamos entender primeiramente o que queremos calcular no exercício para entender como aí começar, tá? Então a gente quer determinar a condutância térmica, tá, de contato na interface alumínio-cobre. Onde está? Aqui está a placa de alumínio, aqui está a placa de cobre. Aqui a gente tem a interface, tá, de contato. Temos a temperatura T1 que ele forneceu, né? E nessa condição aqui, a gente tem uma resistência de contato, tá? E que é essa resistência de contato? A gente pode escrever como 1 sobre 1H de contato vezes a área da superfície, tá? Então, quando ele diz para determinar essa condutância térmica, ele está pedindo para determinar esse H de contato que temos aí nessa superfície, tá? Que está aí entre a placa de alumínio e a de cobre. Bom, então, a partir disso, vamos entender como está ocorrendo a transferência de calor, né? Que está passando por essa resistência de contato. Ele diz aí que a gente tem um fluxo elétrico, que, como pode se ver pelo desenho, né, sendo gerado de 5.300 watts por metro quadrado, tá? Eletricamente está sendo gerado. Vai ser dissipado pela placa de alumínio só pela superior, essas aqui pelo lado está isolado, por baixo também. Então a gente tem o fluxo ou a taxa de transferência sendo aí acontecendo nesse sentido, tá? Daqui está sendo gerado, dissipa, passa por aqui pela superfície de contato, passa pelo alumínio e sai lá pelo ar. É por aí que passa a taxa de transferência de calor. Então, a partir dessa condição, a gente pode montar um circuito térmico para facilitar a visualização de por onde passa a taxa de transferência de calor e ver quais os termos que a gente tem aí, tá? Nesse meio, e nesse meio conseguir determinar esse HC aí, que é a condutância térmica de contato. Então vamos começar com a temperatura conhecida, que é exatamente na superfície, tá? A gente tem essa temperatura T1, tá? Aí entre essa temperatura T1 e o ponto de dentro, um ponto fora, um ponto dentro, tem a superfície de contato. Então a gente tem uma primeira resistência aqui, né? Vamos marcar. A gente vai ter uma resistência ali, que é exatamente a resistência de contato, tá? E aqui eu vou colocar como uma temperatura T2 para facilitar. Aí
a condição, então a gente tem T1, T2 está bem aqui também, para o outro lado da resistência. Aí a taxa de calor, aí de transferência de calor vai passar pelo alumínio, vai ter a resistência do alumínio, uma resistência aí de condução. A gente representa aí uma resistência de condução, que é a do alumínio. Tá? Aí vamos chegar aqui nessa outra temperatura, que eu vou chamar de temperatura T3 para facilitar. Tá? Dessa temperatura T3, a gente vai ter aí transferência de calor para o ar. Tá? Então a gente vem aqui. Entre 3, aqui vai ser a temperatura do ar ali de fora. Então eu tenho aqui ó, a taxa de transferência de calor nesse sentido, né? Quem é essa taxa de transferência de calor? É o fluxo elétrico vezes área, né? Fluxo elétrico vezes área que está sendo gerado aqui, está saindo ali e passando através da resistência de contato, da resistência do alumínio, da resistência aí de convecção, né? Convecção do ar, tá? Até sair lá do outro lado. O que a gente vai considerar aí, né? De hipóteses, o que está sendo considerado? A taxa de transferência de calor, ela é permanente, tá? Ela não muda com o tempo. Aí, taxa de transferência de calor é permanente. A gente tem, além disso, as propriedades térmicas são constantes, não está variando, então a gente tem a condutância térmica de contato constante, o K aqui constante, o H aqui do ar constante, propriedades térmicas constantes. A gente tem aí, mais como consideração de hipótese, como as temperaturas nas superfícies são uniformes, né? A temperatura aqui uniforme, a temperatura aqui do ar uniforme, a gente tem a transferência de calor em uma direção só, ou seja, unidimensional. Isso que a gente utilizou para montar aí o circuito, né, térmico, que a transferência de calor está ocorrendo em unidimensional, nesse sentido aqui. E a gente, aqui quando chegou no ar, a gente está considerando só a convecção, então temos aí radiação desprezível. Tá? Essas são as considerações que estão sendo feitas, né, as hipóteses simplificadoras do nosso problema. Com essas considerações a gente pode equacionar para achar aí a condutância térmica de contato. Como que a gente pode equacionar? A gente pode escrever a taxa de transferência de calor como sendo, né, o fluxo elétrico que foi fornecido vezes área. Isso também pode ser escrito igual como a diferença aí entre duas temperaturas conhecidas. Então a gente tem T1, então a gente conhece a temperatura T1 e a temperatura do ar, e dividir pela resistência, aí pela somatória de resistência entre essas duas temperaturas. Então podemos escrever aí a taxa de transferência de calor como sendo a diferença de temperatura T1 menos temperatura do ar, dividido tudo isso daí pela soma das resistências de contato entre essas temperaturas. Então, resistência aí de contato, aí mais resistência de condução, aí do alumínio, né? Vou colocar só de condução, que só tem uma ali, mais a resistência de convecção. Então, a gente pode reescrever que ponto elétrico aí, né? Fluxo de calor elétrico vezes área, T1 menos T do ar, aí o R de
de contato, aqui a resistência de contato, que é a superfície aqui, né? A gente tem que é 1 sobre HC vezes A. A resistência de condução é L sobre Ka, mais a resistência de convecção é 1 sobre o H, que vai ser o H do ar, né? Convecção aqui, vezes A. Bom, aí esse A aqui, 1 sobre A, a gente pode passar para cá. Esse A em evidência simplifica, né? Porque é a mesma área que a gente está falando, tanto a área aqui embaixo, quanto a área que está aqui em cima, quanto a área transversal que está passando aqui. A transferência de calor, elas são iguais, né? Então simplifica. E aí, como eu quero achar esse HC, eu vou pegar esse termo todo e vou passar multiplicando por esse lado. Vou escrever então 1 sobre HC mais L sobre K mais 1 sobre H do ar igual a T1 menos o T do ar dividido pelo fluxo elétrico, que ponto elétrico, né? Esse 1 sobre HC eu deixo aqui desse lado, 1 sobre HC, fica T1 menos T do ar, dividido por Q ponto elétrico. Aí esses termos passam negativo, menos L sobre K, menos 1 sobre o H do ar. Para achar o HC, inverte desse lado, faz 1 sobre tudo isso daqui, ou tudo isso elevado a menos 1. Né? Então, mais bonitinho escrito. T1 menos T do ar, Q ponto elétrico, menos L sobre K, menos 1 sobre H do ar, tudo isso elevado a menos 1. Então, podemos substituir aí os valores e calcular, né, essa condutância térmica que nos foi pedida. Esse HC, então, vai ser T1 é de 100 graus Celsius, menos T do ar, que é 20 graus Celsius, essa diferença aqui em graus Celsius, dividido por Q ponto elétrico, que é de 5.300 watt metro quadrado, menos o L. O L aqui é de 25 milímetros, então 25 vezes 10 a menos 3 metro. Lembrando que o mili corresponde a 10 a menos 3. Tá no SI, dividido pelo K. O K do alumínio é 235 watt por metro Kelvin, menos 1 sobre o H do ar, 67 watt por metro quadrado Kelvin. Tudo isso elevado a menos 1. Aqui a unidade está invertida, né? Tá metro quadrado por grau Celsius. Lembrando que a variação aí de graus Celsius e a variação de Kelvin é igual. Então a gente pode colocar aqui tanto graus Celsius quanto Kelvin, tá? A que você quiser escolher aí deixar. Pode ser watt por metro quadrado Kelvin ou watt por metro quadrado grau Celsius. E aí, para calcular, vamos fazer a conta aí, né? Começando por ali, ó, a gente tem 100 menos 20 dividido por 5.300, aí menos 25 vezes 10 elevado a menos 3, dividido por 235, menos 1 dividido por 67, tudo isso daí elevado a menos 1. A gente tem o valor aí de 15.978,65 na unidade de watt, aí metro quadrado. Vou colocar aqui Kelvin, tá? Ou pode ser Kelvin ou graus Celsius, tá? Bom, essa é a resposta aí. O livro acho que apresenta como 16.000, né? Aí, arredondando, aqui sem arredondamentos, que a gente fez toda de forma literal aí até o final. Bom,
Espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!